dando continuidade às questões da Leonor Bianchi para a Revista do Choro sobre o Hermeto, ela me pergunta como foi a relação de vocês, como vocês se conheceram, como pintou o clima, como a coisa fluiu. Então, lá em Maringá, onde eu dei a canja com o grupo do Hermeto, né, durante a tarde, conversando com ele, eu falei da minha intenção de formar um trabalho com arranjo, com estudo, com personalidade, e não apenas fazer gigs e ficar cantando na noite. E aí o Hermeto falou do irmão dele, o Elísio, que com certeza ia gostar de trabalhar comigo, que as portas estavam abertas quando eu quisesse ir para o Rio. E aí no outro dia eu acordei cedo, comprei uma mala, comprei uma passagem no mesmo voo que eles e acabei indo para o Rio de Janeiro já com o Hermeto, né? Foi um estrondo, né? E comecei a ensaiar com o irmão dele, mas até então eu pouco sabia da vida pessoal do Hermeto. Foi aí que eu fiquei sabendo que ele estava viúvo há 2 anos, e aí conheci melhor ele como pessoa e senti que a gente tinha uma afinidade infinita na maneira de pensar e na maneira de acreditar nas nossas crenças, né? Então, foi uma afinidade estrondosa. E aí depois de uma semana lá, eu percebi que ele estava de olho em mim também como mulher, e a minha intuição sempre dizia, vai por ali que você tá certa, vai por ali que você tá certa, e eu acabei me entregando de corpo, alma e coração. E a diferença nossa de idade, sim, é de 43 anos. Essa diferença surtiu algum problema na relação de vocês? Quanto tempo durou essa relação? O Hermeto sempre foi, na cabeça, mais novo do que todos os namorados que eu tive. Eu jamais ficaria com um velho. Eu tinha 23 anos e ele 66. E ele estava em plena forma, E por 10 anos, a nossa vida de casal foi maravilhosa. Depois disso, sim, a diferença de idade começou a pegar, eu abraçava ele e começava a sentir ele mais como meu pai do que como meu marido. E aí começou o processo de separação. A gente morou juntos por 12 anos e como perpassava nesse cotidiano com o Hermeto a relação amorosa e artística. Então, na música, ele me adiantava tudo que eu iria passar, tudo que iria acontecer comigo na vida artística. E na relação amorosa, eu considero que ele fez tudo que ele pôde por mim e que eu fiz tudo que eu pude por ele. Foi, com certeza, a minha alma gêmea, no sentido de que ele foi a pessoa com quem eu mais tive afinidade de pensamento e de alma. E produzimos juntos o CD e o DVD Chimarrão com Rapadura, em duo, depois o Boda de Latão também em duo. Aí ele produziu e dirigiu o meu CD solo Sensações. Eu produzi o DVD Hermeto Brincando de Corpo e Alma para ele, que é o DVD solo dele. E fizemos 12 anos de shows em todas as suas formações, por mais de 30 países, pelo Brasil e pelo mundo. Depois disso, ele me presenteou com um livro de 200 composições intitulados de Aline Morena 1 a Aline Morena 200, que é o livro Aline Morena por Hermeto Pascoal. Foi lançado nos Estados Unidos e foi lançado aqui no Brasil também pela editora Laranja Original. Ele, no final do nosso relacionamento, eu sempre colocava a data nas músicas dele, né? Mas não sabia que ele estava escrevendo um livro para mim. E no final do nosso relacionamento, ele entregou esse livro para mim como presente e disse: isso aqui tudo é você. Então, aqui está o livro, inclusive, a edição americana e a edição brasileira. Está disponível pela Laranja Original, é bem fácil de conseguir o livro também, né? Então, é um presente sem tamanho, né? Aqui tem a dedicatória, inclusive, dele. Lá se foram 12 anos de amor e som juntos. Daí veio a inspiração divina em Aline Morena, em sua
voz, beleza e principalmente sua musicalidade. Agora estamos nos separando no lado de marido e mulher, porque na música nós e ninguém se separa. Aline, desejo-lhe tudo de lindo sempre na sua nova etapa da vida. Esse livro veio de tudo isso. O Hermeto é uma das pessoas mais generosas, se não a mais generosa que eu conheci até hoje, totalmente desapegado a dinheiro. Aqui foi o dia que meu pai conheceu ele, aqui em Curitiba, aqui no Rio de Janeiro, estudando piano com ele. Esses são os jornalistas que ele estava esperando. Aqui sou eu e ele no hotel, naquele hotel em Maringá. A canja que eu dei em Maringá, dia 20/10/2002, aqui o Hermeto me elogiando. Essa foto aqui foi tirada pelo próprio Hermeto. A gente ia muito para lugares de turismo rural para estudar os instrumentos. A gente foi um pouquinho do nosso dia a dia, né? Aqui mostrando. Lá nos meus pais, almoçando. Em Nova York, quando a gente foi para se apresentar no Lincoln Center. Com a filha do Hermeto e os netos, que moraram um tempo aqui em Curitiba. Em workshops, aqui ó, workshops com o Hermeto, lá em Erechim mesmo, aqui ó, regendo as crianças. Então, seguindo aqui as perguntas, como terminou a nossa relação, eu já respondi, né, na questão anterior. Vocês continuaram sendo amigos? Então, quando eu me separei do Hermeto como casal, assim, eu não sabia o que ele ia fazer, porque o Hermeto não premedita nada, né? Ele decide na hora as coisas conforme vem na cabeça. Ele vive realmente o presente. Então, eu não sabia como seria, porque eu só trabalhava com o Hermeto nas suas formações. Eu achava que era o melhor que eu poderia fazer. Eu não tinha interesse em ter meu próprio grupo, embora eu já tivesse lançado o meu CD solo e feito um grupo só para aquele lançamento, né? Mas o Hermeto nunca me tirou de nenhuma formação dele e eu continuei no grupo dele ainda por mais um ano. Depois eu decidi seguir minha carreira de forma independente, né? E sair do grupo do Hermeto. E claro, a gente continuou em contato, continuamos com o mesmo amor, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com a mesma gratidão. Inclusive, quando eu lancei o meu último álbum digital, o Aline Morena Convida, eu sempre ligava para ele contando o que eu estava fazendo. O Hermeto participa de uma faixa também, Praia da Nina. E eu fiquei muito contente porque ele gostou do trabalho que eu mostrei para ele que eu estava fazendo. E tenho muito orgulho desse álbum digital que está em todas as plataformas. Aline Morena Convida, com 50 convidados, inclusive Filó Machado, Borghetinho. Tem arranjos meus, algumas composições minhas, composições do Hermeto também. Inclusive a última música desse livro, o Aline Morena 200, como para incentivar as pessoas que toquem e cantem as demais músicas do livro, né? Então eu acabei gravando a última.